Eu sou muito apegado vou chamar de escola bíblica, o culto de ensino, de doutrina, que é os domingos de manhã. Praticamente a minha formação e dos meus filhos foram sempre espelhadas no que nós aprendemos nas escolas dominicais, na reunião de obreiros, de líder. Então, para mim é muito importante a escola bíblica dominical, ou os nomes que têm mudado, né? Que entra Manhã com Deus, conhecendo mais a palavra de Deus. Esse texto aqui é um texto que sempre que eu li a Bíblia, sempre eu vi ele como um texto de libertação, um texto de expulsação de demônio, um texto de cura. Mas do ano passado para cá, do segundo semestre do ano passado para cá, Deus me deu uma ótica para mim, mais além do que tudo aquilo que eu já preguei sobre isso. Então no verso 26 está escrito assim: navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Quando desceu para a terra, saiu ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo poder e autoridade da Tua palavra, te agradecemos pela presença em nós do Espírito Santo e no meio de nós, te agradecemos pelo fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, que nesta manhã, como sempre, aonde há o Espírito Santo, aí tem edificação, consolação e encorajamento. Dai-nos o dom de discernir os Espíritos, dai-nos o dom da fé, do amor, da perseverança, e ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Esse final de ano eu tenho o hábito já há alguns anos de ler os livros de Benning, e ele para mim é um revolucionário na área da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e cada vez ele entra no assunto. Eu já li o Evangelho ao Capítulo. O outro título é até muito conflitante para você chegar numa livraria e for comprar o título desse livro que eu vou dar para vocês. É até difícil você chegar e falar assim: me dá um livro aí do Menner, O Impostor que Vive em Mim. É pesado para você chegar. Ele já faz isso como uma provocação, e o assunto que ele vai abordar é de duplicidade de vida. É muito sério, muito bom. Em algumas recomendações do Billy Graham, tem um livro que o Billy Graham, na contracapa, ele escreve: livro de Menning é o meu livro de cabeceira. Agora Billy Graham tem um livro de cabeceira, que é de um autor desse, é bom, né? Philip Yancey também, o Jesus Cristo, que eu não conhecia, um dos grandes jornalistas e escritor, também é livro de cabeceira dele. Mas o último ele fala sobre a fúria do amor de Deus, e me tocou algumas coisas, principalmente no final. Ele fala do Dom Quixote de Bela Mancha com a Dulcinea. Eu sempre ouvi sobre teatro, sobre isso, mas nunca aprofundei. Mas do jeito que ele coloca, é impressionante como uma pessoa ajuda a outra pessoa a sair da baixa estima, a sair da condenação, a sair de uma rotina, ou até mesmo de uma maldição hereditária, e levar essa pessoa num nível muito alto, como ele chama uma mulher de vida de madame. Ele quebrava ela, quando ele cobria ela de luxo, do reconhecimento, ela não aceitava os títulos que ele dava para ela. E mais tarde ele adoeceu, ela veio cuidar dele, era ela que estava dando os títulos que ele achava que não merecia, ela levantando a moral dele. Eu achei muito interessante. Mas tem um que ele conta, que eu vou, antes da mensagem, passar para vocês, que eu senti isso.
é quando ele, já grande, né, depois dele ser monge na Espanha, de ter passado por vários caminhos, ele se converte a Deus e se torna esse, já muito idoso, está vivo, esse jornalista, esse escritor de livros, são todos os livros dele best-seller. E ele escreveu que quando ele foi assumir a reitoria de uma faculdade, no tempo de hippie, de pessoas com filosofia de vida, ele viu um jovem lá na faculdade, na universidade. E esse jovem era muito obeso, ele era muito sujo, a roupa dele ele classifica como de alguém que trabalhava onde tem graxa, e 2 anos sem lavar a roupa e um monte de anos sem tomar banho, o cabelo grande e horrível. E esse homem passava assim, sempre sozinho, não tinha ninguém do lado dele, não tinha amigo, não tinha namorada. Toda a faculdade, universidade dos Estados Unidos tem a agremiação que disputa os torneios da universidade, da onde saem os maiores jogadores de beisebol, os maiores jogadores de basquete, e ele nunca participou de nada porque ele não tinha acesso. Aonde ele chegava, o mau cheiro, o agir, os vícios, fazia os outros afastar dele. E um dia esse homem entrou no escritório do Menem, e o senhor, que é o novo reitor aqui, ele falou que era, e de vez em quando ele tirava meia hora para receber ele e falar. E quando foi aproximando do Natal, ele foi lá despedir do Menem, que ia para casa, e deu um detalhe: eu sou filho de irlandês, o meu pai é uma classe média alta, o meu pai é um perfeccionista, nós não nos damos bem. Ele tem uma revolta da minha obesidade, ele tem uma revolta das roupas que eu uso, ele tem revolta com quem eu me relaciono. Eu vou para ele porque sou família, tem minha mãe, mas quando eu vou para lá é só guerra. E ele foi para lá. E essa parte que eu quero contar foi uma parte que me fez chorar. Ele disse que quando ele estava lá, o pai, almoço de sexta-feira, meio-dia, ele vinha com terno preto riscado de giz, a gravata com um nome enorme, porque não podia sentar numa reunião social ou familiar, ou mesmo para fazer uma refeição que não fosse com aquele uniforme de elegância da classe média alta e do orgulho de um irlandês. Aí o filho fedendo, sujo, cabelo cheio de graxa, mau hálito, aquela coisa, aquilo era uma dor no coração do pai. Mas chegou a hora dele ir embora. E quando o pai falou: você já vai? Ele disse: vou e tal, vou para o aeroporto. Aí o pai disse: vamos descer junto na mesma condução, de lá você pega outra, eu desço. E quando eles desceram, tinha 5 amigos do pai da empresa que eles trabalhavam, gente grande, e todos 5 preparados. Quando viram o garoto, começaram a imitar porco para ele, porque era muito gordo, e dando gargalhada. O outro falou assim: se eu fosse o pai de usou uma palavra para porco e gordo, ele disse: eu não teria coragem de andar com ele na rua. Um homem desse não deve nem aparecer em qualquer área social, educacional ou perto de uma família. E eles foram metralhando o rapaz. E aquele pai, que sempre foi indiferente, também na mesma linha dos seus amigos, mudou a ideia. E ele deve ter sido quebrantado. Quando ele vem, põe a mão no ombro do filho, pela primeira vez um abraço forte, um beijo naquele moço fedendo, sujo, gordo, desprezado, e usa uma palavra para ele assim: meu filho, se eu e sua mãe vivessem 200 anos, nós íamos agradecer a Deus que você é o maior presente que o Deus do céu nos deu. E beijou esse rapaz. Os homens ficaram desmoralizados de ver uma reação paterna de amor para com o filho desprezado como ele era. E o Menem disse que ele voltou para a escola, e quando ele voltou, viu ele andando, vindo pelo corredor. A roupa ainda era a mesma, o cabelo era o mesmo, mas a postura era diferente.
cabeça em pé, peito aprumado, primeiro lugar na universidade naquele ano, venceu todo mundo nas notas. Logo depois aparece braço dado com uma linda moça andando. Ele cria uma agremiação e ganha tudo naquele ano da agremiação dele. E depois ele entra no escritório do Manning e disse: te agradeço pelo tempo que você tem me ajudado. Você tem mais alguma coisa para falar de Jesus para comigo? E o Manning fala e ele batiza nas águas. Logo depois ele se torna pastor da igreja. E hoje ele é missionário na América do Sul. Muitas pessoas não avaliam o que é um ato de amor, um ato de afeto, um ato de educação, um ato de reconhecimento, que as pessoas, por mais baixa, denegrida, sofrida, traumatizada de infância, pode ser recuperado com atitudes. Eu prego hoje muito sobre mudanças de atitudes. E ele teve esse ato de atitude que foi uma coisa tremenda, que me fez chorar. E eu não ando com menos de 2 livros desses na minha mesa, porque sempre um leva um e o outro é meu. Esse é um dos atos bonitos. Quando a gente pega a Bíblia e olha, pessoas que Jesus procura e pessoas que procuraram Jesus, não era melhor do que esse moço, e talvez eles também não eram pior do que ele, mas aqui principalmente Jesus vai no lugar procurar uma pessoa numa cidade. Ele não foi atrás do governador, ele não foi atrás do prefeito, ele não foi atrás do rabino da sinagoga. Ele desce, e quando ele desce também não fala de quem estava esperando ele para receber ele, porque já era famoso, já não era Geraldo para ter uma multidão lá esperando ele, mas ele desceu num lugar estratégico que pessoas não gostavam e nem passavam naquele lugar, que era o lugar próximo à moradia de um homem desprezado, rejeitado, sem família, sem casa, e que vivia no deserto e dormia no cemitério. Eu gosto de ser informado, eu assino jornais, eu assisto a Gold News, Band News, Record News, Jornal de 24 Horas. E ano passado uma televisão fez uma reportagem em São Paulo, de pessoas na Cracolândia, e ficaram sabendo de pessoas, mulheres que dormiam no cemitério, e eles fizeram a reportagem dessas mulheres no cemitério. Então a sepultura era limpa, ela chegava de noite, mostrou a área que ela dormia lá dentro, era 2 ou 3 mulheres, e depois, dependente de crack, perderam o marido, essas mulheres, perderam filhos, e eles fizeram um desafio para elas para ir numa clínica, e levaram ela para a clínica, e na clínica tinha banho, na clínica tinha campo, tinha cama, tinha alimento, tinha médico, tinha professores, tinha psicólogos, e com 3 dias já estava limpa, já estava bem arrumada. E uma delas é levada no computador e eles abrem, o filho dela está, não sei se é do Skype, começa a conversar com ela, ela chora, e os filhos chorando do outro lado, e falando com ela que gostaria dela, que ela voltasse sim, mas sem o vício e os costumes que ela apanhou na rua, antes de abandonar os maridos e os filhos. E depois passa mais uma, ela se adaptando lá dentro, e na terceira os jornalistas chegam e elas não estão lá mais. Eles falaram: vocês deram volta? Não deram volta. Elas dizem que não tinha condição de ficar aqui, elas não se adaptavam com isso aqui, e voltaram onde que elas devem estar. Eles falaram: de dia deve estar na Cracolândia, e de noite deve estar na casa dela no cemitério.
E eles voltaram para fazer uma entrevista com elas. Olha, comida, roupa limpa, internet, médico, psicólogo, não mudaram a vida delas. Eu não sei se tem alguém que viu essa reportagem no ano passado. Se tem alguém que viu, me faça um sinal, porque eu vi 3 vezes. Agora Jesus chega num lugar que ele pega alguém pior do que essas pessoas que tiveram aqui. E essa cidade que Jesus pega, vai encontrar com essa pessoa, lá tinha governo, lá tinha autoridade, lá tinha milionários, lá tinha empresários, lá tinha industriais, lá tinha religião, lá tinha sinagoga, tinha a lei do Moisés, tinha tudo na mão. Mas eles tentaram alguma coisa, não como essa rede de televisão conseguiu uma clínica boa, limpa, arrumada, com acompanhamento, com comunicação com a família, e eles não conseguiram nada aqui. Agora lá, nessa cidade que eu li o texto, eles agiram com ele, pegando ele, colocando algemas, correntes, bracelete de ferro maciço, e botava no cárcere. E quando o demônio manifestava, a Bíblia diz que ele quebrava as correntes como se fosse um fio de estopa, e voltava para o cemitério, e voltava para o deserto. E ele tinha um traje, que o traje dele era repugnante para qualquer criança, adolescente, jovens, adulto e família. Qual eram os trajes que ele usava? Como diz a Bíblia aqui, ele andava despido, nu. Você acha que um marido com a esposa ia passar onde é que esse cara estava? Você talvez iria com a luz de braço. Não, aqui que eu vou te mostrar a atração da cidade. Um homem nu, possesso, endemoniado. Ninguém fez isso. Quando Jesus pisa em terra, ele sai do outro lado, atravessa o mar da Galileia e para e desce em terra. Então, o rabino-chefe da sinagoga não estava lá. Os seguidores de Moisés não estavam lá. Mas lá aparece um endemoniado com um demônio. E esse demônio é que cai de joelho aos pés de Jesus. E ele usa essa palavra do que eu li para vocês, no verso 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe o encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Agora aqui Jesus está tendo um encontro com uma grande atração e uma das pessoas mais, não posso usar a expressão do meu vernáculo, ou de bem falado ou mal falado da cidade, porque bem falado desse moço, eu acho que não tinha nada. Teria alguma coisa boa para falar com ele, ou dele, mas lá eles tinham agressivo, gritava, agredia, quebrava as coisas, vivia no deserto gemendo, gritando e chorando, e no sepulcro. No verso 28, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Presta atenção nessa palavra. O demônio reconhece Jesus como Filho do Deus Altíssimo, mas aquela cidade, aquelas autoridades, aquela religiões, não tinha feito a profissão de fé, de declarar publicamente de que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Eles chamavam ele de bastardo, chamavam ele de Beuzebu, príncipe de demônio. Eles agrediram ele, cuspiram nele, fizeram tanta coisa com ele, mas menos um reconhecimento, como muito bem prega o nosso pastor Fábio, o Yeshua, o Hamashia, o libertador. Ninguém reconheceu. Agora o demônio reconhece e faz um pedido para ele: peço-te
que não me atormente. A presença da luz de Jesus afasta as trevas, amém? Amém? A presença de Jesus, Ele é a luz do mundo e afasta as trevas. Agora, a presença de Jesus também, ela faz bem a quem crer nele, a quem recebe Ele, a quem confessa a sua fé, e a provisão é essa: Jesus é meu único e suficiente Salvador. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o advogado dos advogados. Então nós vemos a lista: Jesus é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. O seu governo não terá fim. Então nós temos essas credenciais e atenuantes brilhantes que vem sobre Jesus. Agora aqui o demônio pede para não atormentar. Tem casas que estão atormentadas. Por quê? Porque não receberam Jesus como o único Deus suficiente Salvador. Tem casas que são regidas pelos demônios. Então nós vemos que também não tem paz, só tem tormento. Eu vim, trouxe um abraço para o pastor Fábio de Itacoatiara, do rapaz chamado Cândido. Agora ele já é avô. Foi aonde que eu trabalhei como missionário, e naquele tempo tinha tanto demônio no corpo das pessoas em Itacoatiara, que eu chegava tempo que terminava de orar e expulsar demônio do templo, eu ia para casa. Aquele tempo o Hélio estava comigo também, e eu tinha aqui uma varandinha e botava ali 2 tamboretes. De tão cansado eu sentava num, eu era no outro, o pessoal chegando de bicicleta, carregando endemoniado nas costas. Eu já expulsava demônio até sentado, cansado, dias e dias. E aqui era ainda pequenininho, era aquele tempo ainda com o prato dos bicheiros, né? E eu comuniquei com o pastor Fábio, pedi ajuda para ir lá, porque era demônio demais. A gente vinha aqui, expulsava demônio aqui e lá, era demais, e cada demônio esquisito. Compramos uma passagem, eu nunca esqueço, aquele tempo era muito difícil, eu nunca tinha viajado de avião comercial. E eu pedi o vereador, presidente da Câmara, que comprasse o nome dele, a passagem para mim levar o pastor Fábio lá. E no dia que nós estávamos, esse pai de santos, ele tinha ido lá. Eu já tinha visitado a casa dele, já tinha trabalhado com ele, ele veio. E numa oração ele estava mais ou menos no primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, aonde que estão os irmãos aí, a mãe, a filha, o rapaz aí. Ele subiu, passou por cima da bancada e caiu de coque. A boca dele saía espuma, como de sapo, mas igual uma máquina que lava roupa, que espera aquela espuma. Era isso, né, pastor? E eu cheguei, ele pedindo para falar, eu não deixava. O pastor Fábio disse: pode deixar ele falar. E ele queria uma faca, porque ele, desde os 6 anos, ele recebeu um tal de chucaveira. Era o candinho do terreiro de Itacoatiara, que vinha na Bahia fazer as cabeças dos pais de santo em Salvador. A irmã dele, tive com ela no mês passado lá também, ela recebia pombagira. Era uma desgraça aquele povo. O centro do bairro da Colônia, gente não tinha condição de passar nem de bicicleta ou motocicleta ali, porque entupia. Aí, naquele tempo foi filmado, ele deve ter registrado, era uma Super 8, né? Que foi filmada a libertação desse homem. Passou 37 anos, eu volto. Você tem que ver o rapaz, o homem, pai de família, nunca mais teve demônio. Nunca mais o centro abriu. Nós ganhamos aquilo, fizemos uma igreja lá, e eu tive lá dessa vez agora para tomar um café com toda a família. Veio gente de Manaus que foi libertada naquele tempo para tomar café comigo de manhã. E de noite ele foi me dar um abraço, e mandou um abraço para o pastor Fábio. E são essas coisas que Jesus faz, e ele faz muito mais.
Eu vi crianças lá que eu pegava, tinha um filho de um pescador que me ajudava, eu jogava ele para cima e dizia assim: bate asa, passarinho. E ele levantava sem fazer assim. É o pastor da igreja. Outro senhor que entrou na minha casa, eu falei: você tem cara de obreiro, rapaz. Ele é pastor auxiliar do filho dele que nós evangelizamos. Então esse Jesus faz muito mais do que você pode imaginar na vida de quem aproxima, na vida de quem depende. Eu estava falando do Geraldo que eu ando nos passos de Jesus e também muita coisa eu tenho aprendido com o pastor Fábio. Eu não sei dos antigos aqui se lembra quando ele pregava assim: Jesus cura, não, a pessoa pode ser curada do clima. Ela é doente, vai para um lugar que tem um clima bom, ela pode ser curada de tuberculose de pulmão. Inclusive São José dos Campos, se não me engano, você usou o nome. Ele disse que também tem pessoas que são curadas pelo amor. E quando falou pelo amor, lembrei do doutor Elcio Rossi, um rapaz que filho da dona Maria Rossi, lá de Maringá. Ele abriu um hospital médico lá do lado de Rondônia, e ele tinha me ensinado e falado que Deus também cura por amor. E ele é um dos melhores pediatras, e ele revoltava quando ele perdia uma criança no parto ou por falta de nutrição. E ele, na hora do almoço, quando eu estava falando a mensagem de que eu aprendi com o pastor Fábio, a cura através de clima, a cura através do amor, ele falou: então eu tenho um testemunho para dar na cura do amor. Uma criança nasceu pobre, o pessoal lá da roça foi para a incubadeira e estava mais do outro lado da morte do que da vida. Eu usei todos os recursos da medicina, da ciência, e ela rejeitava todo o medicamento. Quando eu vi que ia perder edição da mãe dela, está na roça, pega meu jeito e vai buscar a mãe. E a mãe veio, ele entrou com ela, tirou a menina da incubadeira, mandou ela abrir o vestido e disse: não põe a boca dela no seu seio, mas põe o corpo dela no seu peito. E ele disse que ela obedeceu e colocou, e ele foi tirando a temperatura da menina, e de acordo do bater do coração daquela mãe, o calor materno foi aquecendo a menina. Ele chegou e fez a aplicação do remédio quando ela já estava com a boca no seio, e ela foi reagindo, até a boa ter alta e ele ter a alegria, alguns falam assim, de ter o orgulho de ter ajudado a salvar uma vida. Mas ele ensinou outra coisa, que quando o clima falha, ou o amor materno falha, tem um amor e um poder que não falha, que é o poder do Espírito Santo, o poder do nosso Deus. Jesus chega no lugar onde nada de clima, nada de amor de família, nada de amor social, nada de amor religioso pode fazer nada para esse homem. E Jesus vai de encontro dele. Tem muita gente que precisa, tem muitos países ainda carentes. Vocês devem ter visto semana passada quando a polícia bateu aqui na Cracolândia e levaram internado sem direito a ter vontade própria 37 homens e mulheres do crack e mais 20 e poucos que interessaram para tentar começar uma cura. Violência, força humana, camisa de força, sossega-leão, não muda a vida de ninguém. Agora, quando o demônio vê ele, disse: peço que não atormente. Grava na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu consciente, no seu subconsciente, grava que demônios, para o povo de Deus, ele não pode oprimir, deprimir, possuir.
mas que ele sente mal com Cristo verdadeiro no seu coração, no ambiente cristão de poder, de testemunho da palavra, ele não sente bem na sua casa. Quando você é um pai, uma mãe, um homem, uma mulher que tem compromisso com Deus, com a palavra, ele pode até entrar através de alguém, mas ele não vai sentir bem, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Esses são princípios bíblicos. Eu fico triste quando eu vou orar para um crente e ele está super oprimido. Aqui no Rio tem uma gíria, parece até bonito, não fala depressão, fala deprê. Estou deprê. Crente pentecostal, deprê. Crente de comunidade, deprê. Crente que batizado com essa Bíblia, deprê. Você tem que estar cheio do poder e da graça e do fruto e do dom do Espírito Santo. Esses são os princípios. O demônio não sentiu bem. Por que ele sentiu atormentado? Verso 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrebatava e guardava no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-me Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse que era legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Segundo a legião romana, é 6.000 demônios no corpo do homem. Nós já brigamos com demônio, 2 demônios, 3 demônios, 4 demônios. Às vezes falava que era até legião. Uma vez eu vim de Manaus para uma conferência aqui com o pastor Fábio. Era embaixo e o púlpito era mais ou menos nesse ponto geográfico daqui. Estava cheio de gente. Na hora da oração, manifestou um demônio numa mulher. Eu fui segurar para ele expulsar, porque a gente trabalhando juntos. E quando eu estava segurando, ele botou a mão e expulsou. Ela subia assim, descia, subia, descia, subia, descia. E aí o bicho saiu. Quando saiu, ele orou por ela. E ela foi batizada com o Espírito Santo aqui. Depois de expulsar o demônio rapidamente, ela foi embora e voltou uns 3 dias. Ela falou língua estranha, parece que 3 dias, e voltou para a igreja. Aí sim, podemos dizer que a igreja é um pronto-socorro espiritual. Podemos dizer que a pronto-socorro, ela também é uma escola que educa as pessoas. Eu tenho lugar que eu preguei em Brasília para umas autoridades. E quando eu falei que eu tinha 3º ano do 1º grau inacabado, uma autoridade me chamou em particular, disse: gostei da mensagem, foi uma bênção, só não gostei de você dizer que é o 3º ano do 1º grau, porque os jovens vão ouvir e ver que Deus te usa e que você faz tanta coisa, não vai querer mais estudar. Então eles têm que estudar, eles têm que ter formação. Agora você muito mais do que o 3º ano, você tem o que a universidade não tem, você recebeu o que a religião não dá, você tem o que Cristo te deu, e você com Cristo, você é uma autoridade, não é 3º ano primário, você é embaixador de Cristo aqui na terra, autoridade na luz de Deus. Do verso 30, perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E disse: legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo. Olha, Satanás, demônio, Lucifer conhece o abismo mais do que os crentes que têm a Bíblia. É falar em abismo, ele sabe que caiu lá dentro, acabou. Então eles pediram que não fosse mandado para o abismo. E tem homens que têm a Bíblia, tem mulheres que têm a Bíblia, tem estados, regiões, países que têm a Bíblia, e os homens galopando em alta velocidade, estão indo para o abismo, porque o salário do pecado é, e o dom gratuito de Deus é
a vida eterna. Eles preferem ir para as trevas do que receber Jesus, confessar Jesus, mudar de vida e pedir para que o Espírito Santo escreva o nome dele no livro da vida e tenha vida eterna. Agora esse demônio está pedindo ele encarecidamente: não nos manda para o abismo. E viram que tinha manada de porco. Manada de porco era uma empresa de fatura, cash, é dinheiro na mão. Quem lê Lucas e vê o filho pródigo, quando ele faliu, que ninguém dava nada por ele, e ele não ganhava nada de ninguém, ele arrumou um serviço para trabalhar numa pocilga, e diz a Bíblia que ele tinha desejo de comer o quê? Um gaviar, uma leitoa pururuca, um espaguete a alho e óleo? Não, ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam e ninguém dava nada. Sabe por quê? Porque porco, na mentalidade dos empresários e ricos, estava valendo mais do que homem. Lê lá na fome de Samaria no tempo de Eliseu, quando uma mãe, duas mães sobem em cima do muro, fome, e grita ao rei. Ele disse: te acudirei da onde? Da eira ou do largar? Uma mulher bota a cabeça e diz assim: ninguém aguenta mais essa fome, rei. Ontem eu e essa mulher fizemos uma aliança e um trato. Ela falou comigo que se nós comêssemos o meu filho ontem, hoje comeremos o filho dela. Olha, isso é fome. De uma mãe dá o filho para comer com a vizinha, e no outro dia ela toma um choque, que a vizinha recua e não dá mais o filho para comer. E ela está vendo a morte, pede para o rei, ele rasga a roupa, dá o cilício, mostrando a sua humilhação, a sua impotência, a sua incapacidade de nutrir aquela cidade. Ele se revolta com o profeta Eliseu, ele quer a cabeça do Eliseu, e aquela mulher chegou com o meu próprio filho. Sabe quanto estava custando uma cabeça de jumento? 20 moedas de prata. Sabe quanto Jesus foi vendido para ir para a cruz? 30 moedas de prata. Sabe quanto que José foi vendido para o Egito? 20 moedas de prata. E agora você vê que as pessoas estão mais desvalorizadas do que animais. Agora aqui eles falam que o demônio tinha entrado nele, era muito. Rogava no 31 que não mandasse para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de muitos porcos, confirmado em outro evangelho, 2.000 porcos. Rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-os. Agora por quê? Outra lembrança de um trabalho que eu estava junto com o pastor Flávio. Ele foi chamado para o programa, tinha programa na Copacabana, se não me engano, na Rádio Relógio. Ele foi chamado para ir na Laranjeira, eu fui com ele. Uma moça que estudava em Porto Alegre, vou mexer o baú antigo nosso aqui. E ela veio passar as férias com o pai, saíram, foram em Petrópolis. Quando estava voltando, o carro da frente precipitou num abismo. E a moça intelectual, universitária, de uma família bem econômica e financeiramente, saiu do carro, foram ver o carro ainda com a poeira lá e bateu lá embaixo. Naquela hora que bateu lá embaixo, eu creio que naquela hora uma morreu. E a menina cai em cima. Ela se transfigurou e a partir daquela hora ela estava possuída de demônio. Nós tivemos que pensar por que já tinha anos que era naquele estado, e nós tivemos discernimento. Quando os demônios que estavam no corpo daquele homem saiu, entrou no corpo dela. Quem é que acredita nisso? Não entra no corpo de quem está marcado, lavado e remido pelo sangue, e ninguém tirava o demônio. Nós tivemos a dedução. Como esse demônio entrava, e ali não podia entrar na equipe que estava com Jesus,
só tinha um tipo de corpo lá dentro, porque eles precisam de um corpo para se expressar. E entraram nos porcos, e eles foram para despenhadeiro e morreram afogados, porque se é 6.000 demônios e 2.000 corpos, era disputado uma casa, e pelo menos 3 demônios entrou. Um homem que está louco, um homem que está desesperado. Agora os animais morreram na hora. Agora o homem está liberto, ele está sentado lá. Mas os porqueiros que tomavam conta para a empresa dos porcos, que tinha salário, agora vai perder o emprego, não tem mais porco. O dono dos porcos não tem mais renda, a capitalização acabou, e eles têm que justificar na empresa dos porcos de que eles vão falir, que não tem mais matriz, não tem mais cachaço, não tem mais reprodução. E eles vieram para ver o que aconteceu. Agora olha, quando eles voltam, o que aconteceu? 33. Tendo saído demônios do homem, entraram no porco, e a manada precipitou de um despenhadeiro do lago e afogou. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e no campo. Ninguém foi anunciar o milagre de Jesus, foram anunciar que os demônios entrou no porco e os porcos morreu. Era mais importante o porco do que o ser humano. Era mais importante ter demônios no lugar e deixar a empresa multiplicar do que a empresa falir e ter um homem salvo, liberto e transformado. A Bíblia fala, e eu afirmo, que o homem natural não entende as coisas espirituais. No 35, saíram a ver o que tinha acontecido. Agora eles vão ver. E vieram ter com Jesus. 35, o homem de quem havia saído os demônios estava vestido. Qual era a roupa que Jesus encontrou com ele? Um blazer, um terno, tropicão inglês, gravata de seda, sapato de cromo. Não, ele andava nu. E agora ele está vestido. E além de ele estar vestido, a palavra de Deus disse que ele estava em seu perfeito juízo. Amém? Amém. Perfeito juízo. Qual é a clínica que pega um desajuizado e deixa ele em perfeito juízo? Com respeito à ciência médica. Tem uma mensagem pregada, e hoje eu prego ela no sentido que é do filho pródigo, mas uma palavra pequenininha que tinha lá, eu não tinha a revelação dela. Foi outra revelação que eu peguei do pastor Fábio, trabalho, escrevo e trabalho em cima dela. Que quando ele estava na fome, não podia comer da lavagem do porco, ele lembrou da casa do pai. O que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai tem abundância de pão e eu estou morrendo de fome. E essa palavra que muita gente não vê na palavra do filho pródigo, está dizendo assim, e ele caído em si. Ele explorou muito essa revelação, e ele caído em si. Então tudo que ele fez no passado foi fora de si. Dinheiro não botou ele em si. A casa confortável do pai não conservou ele em si. Ele faliu, ele perdeu tudo que tinha, caiu na miséria, no desprezo, mas ele lembrando, ele caiu em si e ele voltou. Eu depois está tirando 3 anos, 6 meses para penitenciar a puta ladeira, depois de uma fuga, todo quebrado, sem dente, todo cheio de hematoma. Eu olhei para o meu estado e falei, não, isso aí não pode ser. Eu não nasci para ser bandido. Eu estava caindo em si. Eu não nasci para ficar injetando 12 cc de química na minha veia.
Eu não nasci para botar faca no pescoço de um homem para fazer a mulher dele trazer droga para mim na cadeia. Eu não nasci para isso. Aí eu chorei quando eu fui para a máxima de segurança em Linhares. Um ano e pouco depois eu saí, e pela graça de Deus, 2 meses, 5 dias depois, fui no culto na casa da dona Rita Luciana dos Santos, mãe do pastor. O pastor é evangelista. No dia 24 de maio eu ouvi uma mensagem: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se pesou. Eu caí em mim naquela noite e levantei a minha mão e aceitei a Cristo. Eu não tinha um dente na boca, tudo arrebentado, com butinada de militar. Eu tinha 53 quilos. Eu tinha tique nervoso facial. Eu não ficava 3 horas sem uma picada de 4cc na veia. Eu fui curado, libertado instantaneamente. O clima não mudou minha vida. Espancamento não mudou a minha vida. Conselho penitenciário não mudou a minha vida. Mas o amor de Jesus. Glória a Deus! Mudou a minha história. No outro dia, cheiro de cigarro me dava vômito. Fui para casa da dona Rita, que é onde o pastor Fábio morava, Geraldo, Zé Pedro, a turma toda. E o pastor Fábio era evangelista, dirigia um trabalho. E até me passou um susto, porque quando eu vim do culto, eu estava lá de noite. Aí chega ele, evangelista Zé Roberto, evangelista Wilson e, se não me engano, Adão. Entra aqueles 4 homens, vão direto no quarto, rapaz. Nem me cumprimentaram, não. Rato entrado, sai com os capotes, chapéu assim, a passa na mão. Quando saiu, falei: ah, meu Deus, saí de uma quadrilha e caí na outra. Porque eu pensei em sair de madrugada daquele jeito, vai ganhar uma boca, né? Aí quando eles saíram, eu perguntei: dona Rita, o que esses moços vão fazer na rua essa hora? Ela falou assim: eles vão para vigília no monte. Eu falei: o que é vigília no monte? Eles vão interceder pela cidade, pelo país, pelos pecadores, para Deus operar no sul de amanhã. Eu falei: onde é que esse monte? Ela saiu e mostrou lá. Passou um pouquinho, eu estava no monte, orando pela cidade, orando pelo país, orando pelo culto. É cair em si. O negócio não é vestir uma roupa nova, é mudar de atitude. O negócio é deixar Jesus tirar os demônios e você deixar ele reinar aqui dentro. Porque se os demônios saem e você não põe Jesus para dentro, os demônios vão voltar como está escrito. E vendo a casa ordenada e limpa, ele traz mais 7. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Agora eles estão vendo aqui, quando eles chegaram no 36 e viram, quem chegou mais tarde é Lucas 8:36. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. A multidão e toda a multidão da terra dos gadarenos aplaudiram Jesus, fizeram uma cadeira alta para ele sentar e disseram: governa a nossa cidade. Por isso que eu pedi para a Bíblia ficar aberta, né? O que eles pediram para Jesus? Para Jesus ir embora da cidade. É chato você chegar numa casa e a pessoa: por favor, a porta da rua é que ela pode sair. Não sei quem já passou isso, mas eu já passei, quando eu era bandido. Entrar numa festa, só que não me botaram para fora. Todo mundo da festa foi embora, eu fiquei sozinho. Porque era uma persona não grata. Aqui, uma persona grata, uma pessoa amada, e que tinha slogan, nunca esqueço, quando eu me converti, família, fui pregar
na praça da rodoviária. Eu saía de ônibus aqui para o Rio, que eu vinha para ajudar a fazer o programa na Rádio Relógio de manhã cedo, dizia, e eu só viajo na janela, e na janela estava escutando ele dizer assim: o vazio do coração do homem é do tamanho da estatura de Deus, só preenche quando Deus entra. E eu quero dizer para vocês, e depois isso virou slogan: Jesus é o desejado das nações. Aleluia! Nós temos um desejo, dar um valor para Jesus. E aqui os porqueiros, os empresários da área suína botaram Jesus para fora. No final do 37, ele entrando no barco, ele voltou. Não teve espaço para ele, tinha espaço para prostituição, tinha espaço para a vida dupla, tinha espaço para a ganância, para o orgulho, para as desgraças das pessoas na cidade, mas não tinha um lugar para Jesus ficar. 38. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou que eu deixasse entrar com ele no barco. Eu vou voltar aqui no 35. Pega o 35 aí. E assim ouviram o que tinha acontecido, ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo. Quando ele entrou em perfeito juízo, ele deve ter lembrado: eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho esposo, eu tenho filhos, eu tenho casa. Não deve ter lembrado? Ele estava em perfeito juízo e ele estava vestido. Eu não sei para qual dos discípulos sobrou, né? Jesus vê ele fedendo, sujo. Ele deve ter falado lá, quem sabe com o João ou com o Tomé: pega ele, vai lá no mar, dá um banho nele, dá um capricho nele, abre aí os nossos recursos, dê uma roupa boa para ele, porque quando ele chegava, ele estava em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e estava bem vestido. No tempo da nossa turma na cadeia, não tinha liberdade de imprensa. Eu ajudei a tocar fogo em 2 celas para trazer secretário de Justiça e de Segurança. Agora, quando era guerra, eu tinha minha vestimenta. Quando era bola, né, Carlinhos? Era um calção, uma camiseta para jogar bola, que a gente jogava todo dia. Mas quando era guerra, aí era a camisa amarrada aqui, um lenço amarrado no cabelo e um ferrão aqui, e desafiando os homens lá, tocando fogo e brigando com a polícia. Nunca saí no jornal como sai o Martola, Beira-Mar e essa turma toda, porque não tinha liberdade de imprensa naquele tempo. Eu acho que a minha roupa e a arma na minha cinta e as coisas que eu praticava lá era pior do que demônio que quebra corrente, fica gritando, batendo a cabeça, ensanguentado. Eu era muito pior do que isso. Só não matei, mas o que eu fiz fora de mim: prostituto desde 12 anos, 14 anos, 2 mulheres na zona, mexendo com homossexual em série. Será que era a minha religião que era boa, ou era demônios que me influenciavam a fazer aquilo? Mas um dia Jesus chegou através da família da Dona Rita, do Fábio, do Geraldão, da Geralda, no meu bairro. E a boca de fundo eu larguei ela com as drogas no mato e fui lá. Entrei lá bandido, entrei lá foragido, entrei lá condenado, e saí de lá lavado, remido pelo sangue de Jesus,
e com uma veste espiritual que aqui na terra não tem. É só Deus que muda a sua roupa, é só Deus que muda a sua atitude, é só Deus que limpa o seu coração e escreve a lei dele na tábua do seu coração, e ele te chama de filho, e ele é o seu pai. Para ver esse homem sentado aos pés de Jesus, bem vestido, e cair de joelho e agradecer a Deus pela libertação, não fizeram não. Tem ímpio que procede ainda com um comportamento melhor do que certos religiosos, porque quando eu encontrei com o Geraldo, jornalista e fotógrafo do estado de Minas, que fez a reportagem em minha primeira página como ladrão assaltante envolvido com tráfico, elemento irrecuperável da sociedade mineira, quando eu vim dos índios atravessando Afonso Pena com Tupis e Bahia, eu vi ele atravessando o Sinadeiro, mas eu estava vindo de Missões. Quando ele bateu de frente, ele disse: Paulinho do Bonfim, onde você estava andando? Falei: por quê? Nunca mais te vi na cadeia, nunca mais te vi na Frutos e Roubo, nunca te vi mais no jornal. Eu falei: por que você deveria ver? Será que você olha com um cara irrecuperável vai ser a vida inteira? Será que você só olha com bandido com o olho que o cara é bandido e nunca pode ser gente? Eu estou vindo das missões dos índios, eu sou evangelista. Eu converti o evangelho. E ele parou e disse: Paulinho, me dá esta notícia. Eu falei: fala com o meu pastor, se ele der eu dou. E saiu aonde? TV Itacolomi, Revista Cruzeiro e Estado de Minas, Diário da Tarde. Mas nas 4 páginas da Revista Cruzeiro de 10 de janeiro de 1970, quando eu passava em Brasília para ir para o Amazonas, e estava todas as revistas abertas na banca de jornal, eu parei para me ver. E lá está escrito: ele era bandido e agora é pastor. A outra página, o abraço que era impossível, do ex-bandido Paulinho do Bonfim com o doutor Valdir de Barros, que atuou ele em flagrante no mês de maio de 1962. Quem lê aquilo não entende o que foi aquilo. Foi quando nós entramos na sala do delegado Valdir de Barros e Neves. Ele pulou da cadeira, ficou em pé. Eu já soube da notícia. Se você não fosse a notícia que eu recebi, você não passava nem daquele portão para dentro. Agora eu te levanto lá nos meus braços para te abraçar. Porque o que chegou aqui é que Deus mudou a sua história. E saiu na Revista do Cruzeiro o abraço que era impossível. Só Jesus, irmão. A igreja tem uma potência, a igreja tem uma nomeação de Jesus Cristo para nós darmos de graça o que de graça nós recebemos. Essa foi o primeiro texto que a mãe do Fábio, do missionário Fábio, Dona Rita, ela falou comigo. Quando eu dei o testemunho, ela disse: meu filho, você vai ver o que Deus vai fazer em você, você vai ver o que Deus vai fazer através de você, você vai dar de graça o que de graça você recebeu. Aqui o rapaz tem sã consciência, perfeito juízo. 36. E tinham visto contado também como ele fora salvo, aquele endemoniado, e que toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou, e aquele homem que havia saído dos demônios rogou-lhe que eu deixasse entrar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: para aí, olha para mim, depois você volta.
Quando aquele homem caiu assim, viu Jesus no barco, o discípulo ir embora, ele agarrou no barco. Eu quero ir com o Senhor. Eu, quando preguei nos índios a segunda vez, e que eu estava entrando no barco para pegar o avião anfíbio que tinha parado no Rio para me tirar com malária, a minha esposa, que estava grávida do que seria meu segundo filho, pegou malária, fez o aborto, eu sepultei o que seria meu segundo filho numa árvore da minha oração. O Eliatã com malária, eles carregaram a Maria numa barca, o outro carregou o Eliatã, eu fui no ombro de 2 índios. Quando chegou no barranco, o choro era um só. E a pergunta daqueles homens e mulheres chorando por meio teto era essa: pergunta a ele se ele vai voltar. Você tem que entrar no lugar e deixar saudade. Você tem que entrar no lugar e deixar esperança. Você tem que entregar no lugar e deixar uma expectativa de mudança e espirituais através de Deus. Deixa eu ir contigo. Eu chorei agora há pouco em Porto Velho, estava pregando em Porto Velho. E tem um rapaz, eu trabalho muito com criança, eu ajudo muito criança. Esse menino filho, o pastor Fábio vai lembrar, porque teve comigo lá. O pai dele era dono do Ravel em Ariquemes, nosso supermercado de Ariquemes. Abriu o Ravel em Porto Velho, era o segundo maior supermercado em nível grande. Moacir, que nós vamos comer o tambaqui. Quando terminamos, nós estávamos saindo, falando para ele: você crê que nessa garagem vai nascer uma igreja de 2.000 membros? Ele deu uma risada, falou: rapaz, eu sou empresário, sou crente, mas meu negócio é empresa. Mas se Deus quer te dar, você recebe. Ele deu uma risada. E logo depois ele começou um culto na garagem. E o mês passado eu já tinha pregado anteriormente na comunidade dele, mais de 2.000 membros. Deus é fiel. Mas o filhinho dele era pegado comigo com missões. Ele com 18 anos era professor de 650 adolescentes. Falou comigo: boa tarde, o senhor pode me dar para falar dos adolescentes, pastor? Eu falei: qual é o dia de culto? O dia que o senhor for. Falei: vou amanhã, pode ir que eu não vou convocar minha classe de adolescentes. 650 sentados lá para me ouvir. E o ano passado, Neto saiu com a mãe, cresceu na igreja sem nenhuma maldade, nunca desviou, puro, inocente. E viu uns homossexuais transvestidos no shopping. Falou: mãe, que moças esquisitas, né? Umas roupas esquisitas, um comportamento esquisito. A mãe chamou ele e falou: não, isso aí. Ele explicou o que era homossexuais, travesti, gay, seja lá o que for. Aí ela falou para mim, a Ângela falou comigo: meu filho transformou naquela hora, ficou triste, não quis mais nada, voltou para casa. À noite eu me encontrei com meu filho, ele saiu para a rua, e quando ele voltou, ele estava trazendo aquelas pessoas para dentro da nossa garagem. Começou a ir debaixo da ponte pegar as aidéticas e arrumou um lugar para botar as mulheres grávidas. E ele me chamou para pregar em Gileade, uma terra de uns 3, 4 alqueires, com mais de 98 homens, entre gays, traficante, assassino, aidético, craqueiro. Você tem que ver quem é amor naquele menino. Depois de terminar, fui pregar com ele do lado do Urso. Aí no Urso foi aonde que o ano passado as gangues brigaram lá, cortaram a cabeça dos inimigos, chutaram bola lá. Precisou do Exército de Segurança Nacional ir lá pacificar. É lá que esse menino entra para pregar o Evangelho.
Como eu não podia ir de manhã, de tarde não podia entrar, aí o comandante falou com ele: mas não deixa de trazer esse pastor não, traga ele à tarde que eu vou levar ele em outro departamento. E nós fomos. E o comandante nos recebeu e falou para mim assim: olha, lá no Múcio ainda temos, e esse menino vai lá quase toda semana e prega lá. Na outra temos também algumas igrejas que disputam lugar lá, agora aqui não. Ali são os traficantes, ali são os latrocidas, ali são os assaltantes à mão armada, ali são os viciados, dependentes de crack, aqui os homicidas. Agora ali, nem quem vai levar comida gosta de chegar perto daquele departamento. É lá que eu quero que vocês entrem. Falei: qual é aquela ala? Ele disse: dos crimes sexuais, dos estupradores e dos pedófilos. Para eles sair, para ir no médico, nós temos que fazer um corredor humano para eles ir no meio, para eles não ser feridos quando passa perto de uma grade dos presos diferentes. E foi lá que Deus colocou no meu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira vez que o pastor Fábio me trouxe aqui no Rio de avião comercial, que eu só viajava de fábrica, não tinha dinheiro. Aquele tempo estava muito violento o Rio, no tempo dos 10 homens de ouro, do Esquadrão da Morte, grupo de extermínio. Quando o avião voou pela Baixada Fluminense, desceu, passou por aqui para aterrissar, eu comecei a chorar. Naquele tempo eu dei esse testemunho aqui na Socorrista, que Deus falou comigo: agora está morrendo crianças, está sendo estuprado inocente, está sendo matado pai de família, e é esse lugar que o meu amor se derrama a favor dos pecadores. Isso deve ter uns 30 e tantos anos atrás, quando eu estava entrando naquele lugar, e eles botavam um pátio de sol, vendo homens de cabeça branca, mulheres, rapazes. Aí me veio o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não sei se você fez uma pergunta para Deus nesse texto, mas eu, sabendo a resposta, eu fiz. E esses estupradores e esses pedófilos também são incluídos no 3,16 de São João. Eles fazem parte do mundo que Deus amou. O que o senhor acha? Faz. O senhor é polícia, oficial de polícia. O que o senhor acha, seu Geraldo? Faz. Mas eles não têm mãe, né? Não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém. Ou se tiver mãe, a mãe não chora por ele, que é a pena de morte para ele. Será que é assim que uma mãe pensa no seu filho? Hein, Cátia? Eu já tive preso. Eu já vi mãe chorar, principalmente a minha. E o valor que dá para um filho, mesmo sendo um delinquente ou um criminoso. O amor de mãe sempre foi enaltecido por Deus, quando Ele diz: pode uma mulher esquecer do seu filho que mama? Pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre? Se todavia ela vier me esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Eu entrei lá e comecei a pregar. Cumprimentei: boa tarde, meus senhores. Como na Índia, na Luz Vermelha, onde tem 300 e tantas mil prostitutas, 50% criança de 5 a 12 anos em cárcere privado. As mulheres que não têm valor, eu cumprimentava: boa tarde, minha senhora. E ela tomava um impacto que nunca foi chamado de senhora na vida. Casta dos miseráveis. Eu preguei, chorei, dei meu testemunho, mostrei o amor de Deus. E o comandante gritou: pastor,
Fechou 30 minutos. Falei, me dá mais 5. Aí fez o apelo. Homem chorando, bem de joelho, chorando. Quando abriu a porta, nós entramos e eles fecharam o corredor com nós dois dentro, tudo com arma pesada. Passamos no corredor e voltamos. O comandante falou para o Neto: ô meu filho, eu te falei que lá no curso tem igreja, tem pastores, aqui na outra tem. Aqui naquelas outras celas tem, mas naquele departamento não tem. Será que você não aceitaria o meu convite de vir aqui uma vez por semana, trazer essa mensagem do amor de Deus para esses homens que precisam? Eu disse: posso, então vamos no escritório que eu vou te credenciar para entrar aqui. Termino esse testemunho dizendo: quando preparar para a minha despedida, nós vamos no almoço, uma festa grande. O Neto chegou perto de mim e falou assim: pastor, quanto fica uma passagem para Moçambique? Aí na mesma hora eu entendi, ele quer ir comigo para a África. Eu virei para ele e falei assim: nem pensar, meu filho, eu não cometeria esse pecado de saber que você é um obreiro piedoso, você é um homem que está mudando a história dos perdidos de Porto Velho. Eu não faria isso com você nem com ninguém, tirar você para levar comigo na África. Lá já estamos levando muito obreiro, mas se você for, quem vai ficar no seu lugar? Quem é que fala com a idética? Quem é que fala com gay? Quem é que fala com perdido? Quem é que fala com pedófilo? Com o amor que você fala? Fica aqui. Eu creio que quando Jesus olhou para aquele homem, bem vestido, sentado em São Juízo, quando ele levantou o pé para entrar no barco, Jesus não se deu. Comigo você não vai. Porque a Bíblia fala que tem luz e trevas, não é? Então a cidade inteira era trevas. Acendeu uma luz, não acendeu? Foi endemoniado que foi liberto. Agora Jesus vai tirar a única luz que vai acender a luz de uma cidade ou de um estado. Jesus disse: você vai voltar. 38, estou terminando. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou que o deixasse estar com ele, mas Jesus os despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Amém? Amém. Para que Jesus nos chamou? Para nós apregoar e testemunhar as grandes coisas que Ele fez na nossa vida. Eu dia 9 volto para a África. Eu e o pastor Ageu encontramos com mais 3 da equipe para ministrar em Nampula, 85% da população muçulmana. Mas nós vamos atender as pessoas que vai vir de 800 quilômetros para ouvir a palavra, para treinar obreiros. Quando eu fui liberto, eu não fui para outros lugares, a não ser ficar aos pés do pastor, dos evangelistas. Eu dormia com ele várias vezes em Pará de Minas, saía do trabalho sexta-feira, ia para lá, aprendendo, subindo o monte, orando. Depois de 60 anos, Deus me levou pela primeira vez em Guiné-Bissau. Eu já tinha ido em 17 países para depois ir para a África, porque com os cabelos brancos, com 40 e tantos anos de experiência, de obediência, submissão aos pés de Deus e dos meus líderes, Deus abriu a porta para mim. E eu tinha um grande sonho de ter os cabelos brancos. Todos os meus irmãos tiveram cabelo branco precoce, mas quando eu li a Bíblia, surgiu um desejo do meu cabelo ficar branco, e eu queria que ele embraquecesse depressa. Se tivesse tintura para ficar branco, eu acho que até eu pintava de branco.
para me chegar diante dessa geração, dos seminários, das igrejas, para dizer: eu fui moço e agora eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Espero que a promessa que nós temos na Missão Socorrista, de explosão, de paixão, de líderes fazendo líder, discípulo fazendo discípulo, e outros crescendo em áreas, essa promessa está em pé, e Jesus não volta enquanto ela não for cumprida na nossa vida, porque se Ele falou, Ele é poderoso para completar. Glória a Deus! Vamos ficar de pé se puder. Vai, torna para sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus, e Ele foi apregoando por toda a cidade. Hoje a gente tem uma carta no nome da Missão Socorrista, como amigo, cooperador e liderado do pastor Fábio. Eu tinha ligado para ele, porque eu não perco